A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Nós estamos aqui saudando toda a igreja no modelo Filadélfia, espalhada nos 4 cantos da terra. Assim seja. E nós aqui em Belo Horizonte trazemos mais esse estudo para os irmãos. Nós estamos derrubando os postes ídolos, lugares elevados. E hoje nós trazemos aqui para derrubar essa mentira a respeito de trevas exteriores, que é um fermento católico, fermento babilônico, que teve início ali com a doutrina do purgatório. Quero falar um pouquinho a respeito disso, irmão. Nós estamos na parte 2 aqui do estudo, para que os irmãos possam entender o contexto desse fermento, tá, irmãos? Nós já vimos que essa palavra trevas exteriores se encontra apenas no Evangelho de Mateus, que já vimos que é um evangelho montado, forjado. Ele não foi escrito pelo apóstolo Mateus, ele foi montado e dado um título como Mateus. Isso é claramente visível diante das contradições, quando nós confrontamos o evangelho de Mateus com o evangelho e escritura de Lucas. Nós observamos exatamente essas contradições. E ali se baseou ali de ser Mateus um apóstolo que andou com Mashiach, e sendo que Lucas ele era um discípulo que andava com Shaul Paulo. Então rapidamente a igreja descartou ali o evangelho de Lucas para dar ouvido ao evangelho de Mateus, o evangelho falso, alegando que, não, Mateus andou com Yahshua, mas aquele evangelho ali nunca foi escrito por Mateus. Nós vemos isso claramente, irmãos. E a questão da doutrina das trevas exteriores que está contido no evangelho de Mateus, nós vemos essa doutrina, ela tinha o nome de purgatório. Babilônia católica, ela chamava isso de purgatório, que é um lugar intermediário, né? É um lugar que se ia para poder ali purgar, né? Purgar os pecados, para ser purificado, para depois poder subir para o céu, né? Então é um lugar intermediário. E quando nós vemos essa doutrina voltar agora à tona, né? Nós estamos vendo aí, através do mensageiro de Sardes, essa doutrina vindo novamente à tona. Filadélfia não pode se calar, ela tem que se levantar exatamente para ir contra essa mentira, né? E nós vamos refutar isso na palavra, né? Na palavra nós vamos refutar. Lembrando que essa doutrina de purgatório, que trevas exteriores, elas tinham uma finalidade financeira. Babilônia ela se enriqueceu grandemente com essa doutrina, fazendo o quê? Fazendo que o morto fosse espoliado, né? Os seus bens ali eram espoliados, fazendo um medo na família, para que a família entregasse todos os bens do morto, né? As propriedades, ali dinheiro. E a alegação era qual? Ele foi para as trevas exteriores. E lá ele vai permanecer muito tempo sofrendo, em sofrimento. Haverá ranger de dente, vai aflição. Mas vocês podem diminuir esse prazo da estadia dele, para logo ele ir para o céu. Como que devo fazer? É só você transferir os bens, né? Os bens do morto para a Babilônia, a Igreja Católica. E lá nós vamos ligar, né? Vamos ligar e vai ser ligado lá em cima que ele foi um bom, vamos falar, cristão, né? Foi um bom cristão. E aí vai ser liberado, vai ficar lá menos tempo e vai ser logo conduzido ao céu. E essa mentira permaneceu por centenas e centenas de anos. E hoje nós vemos aí a Igreja Católica, ela é uma igreja que possui propriedades em os 4 cantos da terra. E é muita propriedade por causa dessa doutrina ter sido uma doutrina tão difundida. E as pessoas ali, na alegação do medo, do ente querido está em sofrimento,
transferia essas propriedades, essas riquezas para a Babilônia, a Igreja Católica. Essa aí foi a origem, irmãos, a origem dessa doutrina do purgatório, essa doutrina das trevas exteriores. E isso fique bem claro, tá, irmãos? Eu quero novamente confrontar duas passagens das palavras do Evangelho de Lucas com o de Mateus, ok? Vamos orar. Vamos primeiramente fazer o nosso invocar e vamos orar. Eu queria só que os irmãos entendessem da onde surgiu isso, tá, irmãos? Isso aí não foi ensino de Yaucha, nunca foi, tá? Nunca foi ensino de Yaucha. Verdade. E é isso que eu quero que você sempre lembre. Nós vamos fazer um invocar, você que está aí do outro lado, se puder também invocar conosco, né? Esse é uma palavra maravilhosa de libertação, de salvação, o invocar a Yaucha, Yau dos exércitos. E se você puder também fechar os seus olhos, concordar conosco na oração, para que a palavra verdadeira possa alcançar um solo fértil no seu coração. E assim seja. Ó Yaucha, ó Yau, ó Yaucha, ó Yau, ó Yaucha, ó Yau. Assim seja. Pai, muito obrigado pela oportunidade. Fala conosco. Que toda mentira, toda embriaguez, todo vinho fermentado de Babilônia, que ainda tem encontrado espaço no teu povo, venha cair por terra. Assim seja. E que tu possa pôr eles sóbrios, pôr eles verdadeiramente no caminho novamente, que eles possam entender, compreender qual é a tua vontade. Entendendo que chegado o fim dos tempos é um tempo tremendamente diferente, é um tempo quando as escrituras estão sendo abertas. É verdade. Porque Yahshua Mashiach disponibilizou ali a Filadélfia, as chaves para abrir e ninguém fechar, e fechar e ninguém abrir. Porque Yahshua tem essa capacidade e está disponibilizando para a Filadélfia abrir os segredos e lançar fora todo fermento e toda mentira. E assim seja. Assim seja. Grato a Yahshua, grato a Yau, grato a Yahshua, grato a Yau, grato a Yahshua, grato a Yau. Assim seja. Por Yau E por Yaucha, por Yau e por Yaucha, por Yau. e por Yaucha, assim seja. Amados irmãos, quando nós invocamos, nós estamos chamando para perto, chamar para junto de nós. E quando a gente faz isso, irmão, não há nenhuma cadeia que possa ter força de nos manter ainda aprisionados. Eu quero que você preste muita atenção nesse estudo e que você busque do Espírito de Yahshua a testificação de tudo que nós estamos falando, porque nós não estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando aqui por Yahshua e por Yau, por Yau e por Yahshua. E nós queremos aqui, como instrumento nas mãos do Eterno, trazer libertação, romper o laço que te aprisionava para que você ande em liberdade. Assim seja. E assim seja. Amados irmãos, nós vamos comparar aqui a passagem de Mateus 8, 5 ao 13 e vamos comparar com Lucas 13, 22 ao 29. Vamos iniciar a leitura com Mateus 8, de 5 a 13. Mateus 8, de 5 ao 13, está escrito assim, ó. Aqui é a cura do servo centurião, propriamente aqui no livro de Mateus. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que implorava e dizia: Mestre, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo com dores fortes. Jesus lhe disse, Jesus Emanuel, vou falar Jesus Emanuel porque aqui está falando do livro de Mateus. Eu irei curá-lo. Aqui ele afirma, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Mestre, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são.
Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo fazer isto, ele faz. Jesus Emanuel, ouvindo isto, ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Aí, versículo 11, ele já entra agora falando da suposta trevas exteriores, dizendo assim: mas eu vos digo que virão muitos do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, disse ao centurião: vai, como crestes, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Vamos à leitura aqui então, irmãos. Iaush atravessava cidades e povoados, ensinando e caminhando-se para Iauxalã. E alguém lhe perguntou: mestre, é pouco o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o pai de família houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: mestre, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos na tua presença, mostrando que é esses que estavam com Iaush que estão sendo postos para fora. Nós comíamos e bebíamos na sua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Versículo 28. Lá fora, haverá choro, ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Iau, e vós, porém, vós quem? Esses que estavam sentados com Iaush e foi colocado para fora. E vós, porém, lançados para fora. Eles virão do Oriente. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Tomarão lugar à mesa no reino de Iau. Eis que há muitos serão primeiros, e primeiros serão últimos. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Isso. Então, irmãos, quando a gente comparou aqui os dois textos, você vê que aqui houve uma montagem, né? Muito claro. Se você voltar aqui no Lucas capítulo 7, ele vai falar sobre esse centurião. Em Lucas capítulo 7, vamos abrir aqui. 7:1. Ele fala a cura do servo centurião. Então, aqui ele pegou no livro de Mateus, ali que não foi escrito, Mateus, e pegou essa passagem de Lucas 7, a cura do centurião, e pegou essa parte aqui e lá juntou numa coisa só. E aproveitou ali para dizer o seguinte, lá em Mateus: olha, os filhos do reino vão ser lançados para fora, e os que não são vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E aí fala, os filhos do reino, em Mateus, vão ser lançados nas trevas exterior, ali vai haver choro e ranger de dentes. Quando a gente pega aqui em Lucas, aqui ele fala claramente de um arrebatamento, você percebe? Ele está falando aqui, olha, quando o pai de família tiver colocado os seus filhos para dentro de casa, e ali fechado a porta, aqueles que estavam também compartilhando da mensagem, vão bater do lado de fora, falando assim: abra-nos a porta. Ele fala assim, que não vai abrir, porque a porta já se fechou. E aí o que acontece? Ele se justifica falando assim: olha, nós comíamos, bebíamos na tua presença, e a tua mensagem era anunciada nas praças, era anunciada no YouTube, né? Ou seja, quando aconteceu o arrebatamento,
que esses vão ser levados, e eles vão ser levados ali perante Ial, e ali vai se ajuntar os convidados, como Abraão, Isaac, Jacó. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, aqueles que ficaram para trás, ficaram para quê? Para a tribulação. Esses ficaram para a tribulação. Ali vai haver o quê? Choro e ranger de dentes. Não está falando de trevas exteriores. Está entendendo? Está falando daqueles que ficaram, não foram arrebatados. Eles vão chorar, eles vão ranger de dentes, porque sabe qual vai ser a aflição daqueles dias na terra. É uma aflição tal como nunca aconteceu. Eles sabem, porque eles ouviam a mensagem. Compreende? Eles não foram arrebatados. Então, eles estão agora agoniando, eles estão tristes, eles estão chorando, eles estão arrependidos. Chorando ali, ranger de dentes significa estado de extrema ansiedade. Então, não está falando aqui que foi lançado no inferno, nada disso. Está falando que foi deixado para trás, entendeu? Foi deixado para trás. O Evangelho de Lucas está falando assim, vai haver choro e ranger de dentes, porque estes foram deixados para trás. Está falando nada de ter sido lançado em trevas exterior, como Mateus está falando lá. Vocês estão entendendo, irmãos? E quando a gente analisa o livro de Mateus, irmãos, quando nós analisamos o livro de Mateus, é muito importante a gente ver um detalhe. Mas vos digo, que virão muitos. Ele fala de dois posicionamentos aqui. Ele está querendo mostrar que está falando de uma parte total. É como se pegasse ali uma parte do povo e está vindo de muitos lugares. Não está mostrando quem são essas pessoas que estão vindo. Não está colocando posição para ela. Mas o interessante é que nós vamos entender algo tremendo. O livro de Mateus, ele pegou a passagem do centurião e combinou com as trevas exteriores. Ele fez essa combinação, mostrando que esse povo aqui é quem vai participar do reino. E não os que são do reino vão participar do reino. Porque ele continua, na hora que ele continua dizendo, ele fala da seguinte forma, no versículo 11, mas eu vos digo que virão muitos do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino, olha para vocês verem, no reino dos céus, com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos do reino, pera lá, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, os filhos do reino vai ser posto para fora e vai ser lançado nas trevas. Ele mostra aqui então a condição que está colocando aquele que não é digno para dentro do reino e está pondo o que é digno para fora do reino. Esse é o posicionamento da sujeira de Satanás no meio do povo, infiltrando. Aí fala aqui que vai ter as trevas, só que quando nós vamos em Lucas, está muito nítido, irmãos, que aqui não tem nada falando de trevas. Está falando que quando os filhos, aqueles filhos que não foram segundo o que Alcha tinha estabelecido. Entendeu, irmãos? E mostrando claramente que quando o pai de família ele fecha a porta, ele fechou a porta. Aqueles que participavam, aqueles que ministravam, como o irmão Arthur acabou de dizer aqui, aqueles que estavam fazendo a obra, né, de certa forma, mas não entenderam toda a mensagem. Estão indo que embriagados, como nós falamos nos áudios, nos vídeos anteriores. Aí, esses estão sendo postos para fora. Postos para fora. Aí está falando, fechou a porta e acabou, não tem mais jeito. O pai de família fechou a porta. E ele não fala das trevas, ele fala que lá fora vai ter ranger de dente. Choro e ranger de dente. Ele está falando, irmão, de arrebatamento, entendeu? Isso tem que ficar muito claro. Porque quando ele está falando assim, colocou para dentro os filhos e fechou a porta, ele está falando assim, houve o arrebatamento e aqueles que não foram arrebatados ficaram aqui na terra. E aqui vai ter choro e ranger de dente. Por quê? Vai iniciar a grande tribulação. Está entendendo, irmãos? Então, isso é basicamente assim, aqueles que estão ouvindo, muitas vezes aí você vê, fala Ial e fala Ialcha,
entendeu? Que estão resistentes à mensagem de Filadélfia, está resistente de ouvir a mensagem de Filadélfia, por quê? Porque eles não querem congregar como igreja e lembrar que Filadélfia é igreja, entendeu? Eles querem liberdade, né? Eles querem ter liberdade, e quando você tem que ter compromisso, né, de ter compromisso com teu irmão, eles perdem a liberdade deles, entendeu? Então aqui não tem como ser um crente em cima do muro. Nós temos visto isso, crente em cima do muro, quer dizer, é um crente que ele quer tirar uma casquinha, ele quer tirar um benefício, ele quer tirar um proveito daquilo, tá entendendo? Esses são esses que vão ficar. Eles vão ficar, por quê? Porque Yahweh está vendo a vida deles, está vendo a situação deles, está vendo o interesse deles. Eles não estão de fato pessoas convertidas, pessoas submissas a Yahweh. Então, vão ficar. Então, aqui não está falando de trevas exteriores, está falando de arrebatamento. E aquele que ficou na tribulação vai ter ranger de dentes e aflição. Tá certo, irmãos? Você vai perceber que eles, de fato, entendeu? Estão falando de duas coisas diferentes. Então, se você for na de Mateus, você vai entrar na mentira. Por quê? Porque de Lucas está falando de arrebatamento, não está falando de treva exterior, não está falando de purgatório, não está falando de ir para um lugar ali, sofrer, purgar, nada não. Está falando simplesmente que foi deixado para trás porque não estava pronto, não estava maduro, não estava preparado para ser arrebatado. Entendeu? Então, essa comparação, muitos vêm falar conosco a respeito de uma outra passagem de Lucas. Lucas 12:54 está escrito da seguinte forma: dizia ainda às multidões: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: fará calor, e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. E por que não discernis o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz. O juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairá de lá até que pagues o último centavo. Isso. Aqui, irmãos, quando a gente tem essa referência, e essa referência aí muitos irmãos têm alegado que se trata de trevas exteriores, aqui nós temos um direcionamento sobre um julgamento. E esse julgamento ele começa com a igreja, né? É um julgamento que é o tribunal do Machia. O tribunal do Machia, ninguém vai comparecer ao tribunal do Machia assim, achando que vai ter vantagem, tendo uma disputa com o irmão, e ele sabe que aquela disputa é injusta. Ele está, digamos, injustamente trazendo uma disputa com o irmão. E ele por isso está falando assim, olha, faz as pazes com o teu irmão, entendeu? Faz as pazes com o teu irmão. Por quê? Porque a hora que vier o tribunal do Machia, você sendo trazido à evidência a sua culpa, você não vai ser reconhecido como vencedor da era. Você vai ser um perdedor. E você sendo um crente perdedor, você vai ter que assumir uma consequência disso. E é nisso aí que entra, para muitos irmãos, as trevas exteriores. Esse é o assunto principal. Quando fala assim, olha, ele não foi achado digno, mas ele é servo. Então, ele é salvo. E como que vai ser feito para corrigir ele? Eu vou corrigir ele lançando em trevas exteriores? Será que é esse o procedimento que as Escrituras nos relatam? Eles alegam que essa passagem de Lucas está falando de trevas exteriores. Nós vamos ver, como nós lemos a parábola das minas, você vê que aquele servo infiel foi tirado dele o quê?
foi tirado dele a mina. Mas foi tirado dele a condição de servo? Não. Não, ele continuou servo, mas foi tirado dele uma honra, que é ter uma mina. Aqui da mesma forma, irmãos, e eu quero que a gente abra a palavra a respeito desse tribunal em 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10. Vamos abrir. Então, pegando aqui, irmãos, 2 Coríntios 5,10. Diz assim: porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal do Machia, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem ou seja para o mal. Você percebe que ali em Lucas 12, 54 a 59, está falando exatamente disso? Que eles estão andando e está falando assim, faz um acordo com teu irmão, antes de você ser entregue ao juiz e ele venha a trazer para você uma situação que você não gostaria, do qual você vai ser encaminhado para a prisão e na prisão não vai sair até que pague até o último centavo. Eu vou explicar isso para os irmãos. Aqui quando nós lemos aqui em 2 Coríntios 5,10, está falando do tribunal do Machia. Paulo ele fala a respeito desse tribunal. É um julgamento. E o julgamento começa com os de dentro de casa, quer dizer, os da igreja. Esse julgamento ali vai determinar se aquela pessoa, esse julgamento só para identificar, ele vai acontecer no final da tribulação. É no final da tribulação que vai acontecer esse julgamento. E aqui ele fala que todos vão comparecer, todos. Nós vamos ver que todos realmente vão comparecer. Todos quem? Todos crentes, entendeu? O não crente não. O não crente, ele não comparece ao tribunal do Machia. São os crentes. E ali ele vai falar assim, olha, todos vão comparecer. Alguns para julgar e outros para serem julgados. Uns para julgar e outros para serem julgados. E, portanto, toda a igreja comparece. Uns para julgar e os outros para serem julgados. Nós vamos ver isso no livro de Apocalipse. Vamos abrir Apocalipse? Apocalipse 20, versículo 4 e 5. Vi então tronos, e os que neles se assentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Yahshua e da palavra de Yahweh, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Machia durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida, até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então vamos explicar essa parte, irmãos. Você viu ali que no estudo dos vencedores de Esmirna e Filadélfia, nós vamos ver que esses são aqueles que vão casar com Machia. Esse tem promessa de coroa. Só as duas igrejas têm promessa de coroa, Esmirna e Filadélfia. Sim. Entendeu? E eles vão formar o quê? Os 144 mil. Diferente que muitos ensinam aí, os 144 mil formados somente os de Filadélfia. Não, nós vamos trazer esse estudo detalhado para os irmãos. Os 144 mil são formados pelos aqueles que vão participar da superior ressurreição e os que vão ser arrebatados vivos de Filadélfia e também Sardes vestes limpas. Nós vamos ver esse estudo em breve. Mas só para você entender aqui, irmãos, esse grupo especial, seleto, formado de 144 mil, eles recebem, conforme nós vimos aqui Apocalipse 20, o direito de julgar. Foi dado a eles tronos, eles vão julgar. Vão julgar onde? No tribunal do Machia. Eles vão julgar a igreja. Por que eles vão julgar a igreja? Porque eles são irrepreensíveis. Exato. Quando nós vemos ali Esmirna e Filadélfia, quando você lê as eras de Esmirna e Filadélfia, você não vê nenhuma repreensão a essas eras. Exato. E nas demais eras, você vai ver repreensão. Portanto, aquele que é irrepreensível,
tem autoridade para poder julgar e fazer um julgamento justo, compreende? Então foi dado para eles tronos, e eu vi aqueles que assentaram para julgar. Aqui que está falando, todos vão comparecer ao tribunal do Mashiach, sendo que os 144.000 vão julgar. Vão julgar, como aconteceu lá na antiga aliança, que Moisés, ele estava sobrecarregado, né? E aí foi um conselho de Jetro, né, o seu sogro, de também passar um pouco o encargo para os anciãos ali de Israel. Aí Iau agradou desse conselho e falou assim: escolha então os anciãos. Escolheram 72 anciãos, né? E ali Iau tirou parte do espírito que estava sobre Moisés, Marcha, e passou para os 72 anciãos. Ali aí eles começaram a auxiliar Moisés, auxiliando Moisés, ou seja, eles receberam ali o espírito de Iau para poder também julgar de forma correta, por quê? Para que esse encargo não ficasse somente com Moisés. Isso é uma representação também no final dos tempos de Yahusha, transferindo autoridade também para os 144.000, para que os 144.000 também possam julgar. E julgar quem? Julgar inicialmente a própria igreja, visto que as eras de Esmirna e Filadélfia são irrepreensíveis e por isso eles podem casar com Mashiach fazendo com ele um julgo igual. Está entendendo? Não é todas as eras que casam. Por quê? Porque a palavra diz que não se faça julgo desiguais com os infiéis. E Yahusha não pode fazer com a própria igreja infiel um julgo desigual. Faz um julgo igual com aqueles que foram irrepreensíveis. Espero que vocês estejam entendendo. Então vamos lá. Essa passagem então que nós vimos em Lucas 12 está referindo o quê? A um tribunal. A um tribunal, e é o tribunal do Mashiach. Esse tribunal do Mashiach que vai determinar. Nós vamos ler aqui rapidinho só para os irmãos verem. Versículo 10, 2 Coríntios 5,10, diz assim: Porquanto todos nós teremos que comparecer manifestamente perante o tribunal do Mashiach, a fim de que cada um receba, olha só, cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida no corpo, seja por bem ou seja por mal. O que ele está falando? Seja por bem, seja por mal. Está falando assim, seja por bem, vai ser receber ali a condição de vencedor da era. Seja por mal, perdedor da era. Seja por bem, vencedor da era. Seja por mal, perdedor da era. Mas são salvos? São. São salvos? São. Mas o que faz a diferença aqui do vencedor e do perdedor? A diferença é o vencedor vai participar do reino e o perdedor ele vai ser tolhido de participar do reino. Essa é a punição. Está entendendo? A punição não é ser lançado em trevas exteriores, ser lançado ali no inferno, né? Por quê? Porque eu vejo ali muitas vezes falar assim, não, eles vão ter a recompensa com os infiéis, vão ter a recompensa. Vamos ver essa passagem de fato? O que está dizendo? Apesar que nós estamos já extrapolando aqui o horário, irmãos, nós vamos fazer essa abordagem agora na parte 3, tá certo? Na parte 3 nós vamos dar continuidade. E eu quero que você esteja meditando em tudo que está sendo falado. E eu vou trazer o esclarecimento completo aqui sobre a palavra verdadeira, tá, irmão? Aqui você vê que o tribunal do Mashiach vai ser determinante para definir o vencedor e o perdedor. E nós vamos entender o que o vencedor vai receber e o que o perdedor vai deixar de receber. Conforme a parábola das minas que nós começamos. Você percebe que na parábola das minas tinha um talento, uma mina, e ele foi tomada a mina desse servo infiel. Esse servo infiel foi tomado dele. Nós vamos entender o que é essa mina ser tomada. Na próxima parte, nós vamos dar continuidade ao estudo.
E assim seja. Assim seja. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja. Por Yah E por Yahusha, por Yah e por Yahusha, por Yah. e por Yahusha, assim seja. Amados irmãos, te espero aqui na parte 3. Até logo, irmãos. Assim seja. Assim seja.